agora eu vou convidar ao palco a senhora Eliana Estrela, secretária de Educação do Ceará. Para compor a mesa também, o senhor César Augusto Périgo, prefeito de Nova Bandeirantes, Mato Grosso. A senhora Tamile Mardegan, secretária municipal de Educação de Guarapari, Espírito Santo. Essa veio com a torcida organizada. A senhora Ângela Maria de Brito, secretária municipal de Educação de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E, por fim, a senhora Maria Irene Leão Pereira, professora alfabetizadora no município de Santa Luzia do Paruá, Maranhão. Passo a palavra, então, para a mediadora, por favor. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Retornando agora do almoço. Todo mundo agora fica com aquele meio que soninho, né? Então, vamos dar uma esticadinha, porque o tema é nosso, é no nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E nós vamos precisar estar cada vez mais aí atentos e atentas, nos sentindo cada vez mais convocadas e convocados a essa agenda tão importante que é a agenda da alfabetização. Estamos aqui com pessoas importantes que nós vamos ouvir, ter o prazer aqui de ouvir, prefeito, secretária, professora, e nós vamos com esse tema também. Vou pedir licença aqui para dar uma pescada aqui, tá bom? Nos nomes. E aí, eu queria só combinar com vocês para que a gente tivesse um tempinho para cada um de 10 minutos, pode ser? Para a explanação, porque nós vamos ter também algumas perguntas depois do público. E aí, a gente vai também já receber o nosso ministro, que está vindo também a brilhantar esse momento, tá? Então, só para a gente guardar aí esse tempo. Então, nós estamos aqui com o prefeito César Augusto, é isso? Estamos com a secretária Ângela, com a secretária Tamile e com a professora Maria Irene, é isso? E podemos iniciar com você, professora Maria Irene, que nós vamos falar exatamente desse papel do Poder Executivo e da escola para garantir a alfabetização. Um papel que é tão importante, especialmente na escola, e com certeza você, enquanto professora, tem experiências importantes para nos contar. Se precisar de alguma apresentação, pode me dizer, tá? Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a professora Irene. Para frente e para trás. Para frente e para trás. Verde para frente e o vermelho para trás. Tá bom. Fugiu o foco. Tá. Professora Irene, de Santa Luzia do Paruá. Estou representando o município Santa Luzia do Paruá, a URI de Zedoca. Quero dizer que é uma honra representar o meu município. Quero saudar a todos, em nome da Eliana, que foi o que eu decorei. Saudar a plateia, em nome da minha secretária, Sebastiana de Cássia. E dar o meu boa tarde a todos. Nós vamos falar. Eu trouxe, vocês irão ver no slide, né, um pouco do trabalho que nós desenvolvemos dentro do município de Santa Luzia do Paruá. E um pouco das minhas experiências em sala de aula. Eu tenho 30 anos de alfabetização e, acreditem, eu já presenciei bastante coisas. Então, assim,
Estou aqui para somar, né, com vocês, aprender e também deixar um pouco das minhas experiências com vocês. Agradeço a Deus por estar nesse evento, sou grata. E é isso. Pode ser, porque tem como ficar assim um pouquinho de lado? É, porque daqui fica muito ruim. Posso entrar ali? Tá. Fica por causa do claro da luz. Tem que voltar. Eu acho que aqui fica melhor. Como vocês podem ver, ó, Maria Irene Leão Pereira. No interior, geralmente, as crianças, elas tratam a gente como tia Irene. Quem é professor sabe disso, né? E, ao contrário de muitos que não gostam, eu acho maravilhoso. Eu gosto quando eles me chamam tia Irene. Sou formada em pedagogia, especializada em psicopedagogia institucional, com habilitação em educação especial. Tenho muito amor pela minha profissão. Eu amo o que eu faço. São 30 anos na sala de aula. Pode passar. E aqui está o Pacto pela Aprendizagem. Isso aqui é um pouco do que o município desenvolve dentro de Santa Luzia. Tá? São umas formações que acontecem. Como vocês podem ver, aí são as formações que trabalham ações para estar desenvolvendo, dentro do nosso município, uma aprendizagem cada vez melhor para nossas crianças. Tá? Pode passar. E aqui é a premiação de uma escola, o Hilton Rodrigues, que ganhou. Foi uma competição entre escolas, e essa foi a vencedora. Tá? Aqui do nosso lado é o nosso prefeito de Santa Luzia, e a escola conseguiu cumprir todas as ações que lhe foram impostas, e conseguiu ganhar o prêmio de R$40 mil. Bom, aqui é o Imagem. O Imagem é um evento que acontece em Santa Luzia. Eu digo que ele dá abertura ao ano letivo da educação de Santa Luzia do Paruá. É um encontro de professores, né? Ele vem abordar o lúdico, a ludicidade, a interação e o conhecimento entre os professores e outros assuntos. Essa equipe aqui do ladinho é a equipe que faz o evento acontecer. Essa equipe ela trabalha incansavelmente durante o ano todo para que esse evento aconteça com sucesso. E aqui são intervenções do SEAMA, SAEB, avaliações de fluência, leitura, expedições maranhenses e formações continuadas. Né? É o que acontece dentro de Santa Luzia. Eu quero destacar bem aqui um ponto para essa criança que está aqui do lado. Eu me identifiquei muito com a fala da Eliana, do Caiado e da professora Márcia nas questões do fazer. No dia dessa prova, que era fluência e leitura, não tinha sinal na área interna da escola. E aí a professora teve que buscar uma área externa da escola para que ele pudesse fazer a prova. E aí conseguimos, ele fez a prova. Por que eu lembro do Ronaldo Caiado? Porque ele diz que quando você quer fazer, você faz, né? E eu não lembro bem também qual foi a outra que falou do olhar. Então, a professora conseguiu fazer a avaliação. A equipe multiprofissional. Essa equipe ela dá apoio àquelas crianças que precisam de ajuda dentro do município. As crianças que têm autismo ou que têm outra necessidade. Elas têm o apoio, né, da CIMED, que faz esse vistoriamento com essas crianças, que procura entender o lado de cada um. Em que situações ela vive, por que essas crianças não desenvolveram. Ou seja, a gente busca entender
por que as crianças que estão na série, que estão inseridas em uma série, ainda não conseguiram desenvolver as suas habilidades. Então, a gente faz esse diagnóstico, e aí o que precisa de uma ajuda de um desses profissionais, a gente encaminha. Então, eles são encaminhados, visita a casa. Se precisar de outro profissional também, tem outra ajuda. Então, assim, essa é a equipe que dá essa assistência a essas crianças que precisam desses profissionais. Essa daqui sou eu. Experiências exitosas de Maria Irene Leão. Isso aqui é a minha turminha. Como vocês podem ver, eu gosto muito do lúdico. E também eu gosto de construir com eles. Eu gosto de deixar eles fazerem, porque quando eles fazem é mais prazeroso e eles se desenvolvem melhor, né? Eles buscam, e aquela foto ali, aquela lá do ladinho, lá em cima, né? Foi um trabalho que eu fiz em sala, e aí eu disse para eles que eles iam recortar somente as palavras que eles conseguissem ler. Foi uma festa. Ah, tia, pois eu vou conseguir. E conseguiram, né? Fizeram e foi muito bom. Essa outra parte aqui também foi um trabalho de arte. E aí eu disse que ele queria que eles criassem. Aí eles, tia, nós vamos criar. Porque quando a criança cria, quando ela produz, ela tem um desempenho maior, né, dentro da sala de aula, e ela tem prazer em produzir. Tanto é que quem é professor, como eu já falei, quando você diz assim, amanhã a tia vai trazer uma atividade diferente, todo mundo fica ansioso, né, para aquela atividade na sala de aula. Então, passa mais uma. Aí também está, eles construindo, brincando, o lúdico, quebra-cabeça. E aqui, certo? Então, aqui sou eu, com eles. Então, assim, eu amo o que eu faço, eu gosto do que eu faço. E aqui eu só quero destacar um pouquinho da questão do olhar da criança. Pode? Pode? Pode. Da questão que foi falado pela manhã também, do olhar diferenciado. Quando você olha para aquela criança de uma maneira diferente, acredito, você pode ter êxito nas suas atividades, na aprendizagem dessa criança. E eu sempre digo também, hoje foi falado muito da questão do professor fazer. E eu acredito que é dessa forma, porque você tem que se propor a fazer. Se você não se propor a fazer, nada acontece. Pode ter vários diplomas, mas se você não se propõe a fazer, nada acontece, tá? Que bom. Vamos aplaudir mais fortemente a Irene. A Irene que traz aqui, a professora Irene, tia Irene, que traz aqui, né, compartilha conosco desse dia a dia dela, como nós conversamos já anteriormente, é para o centro que nós temos que olhar, e é isso que ela traz, o centro, a sala de aula, vocês viram aí o abraço, e o que ela traz aí de mais importante é como se constrói. O conhecimento, ele é construído, nós sabemos, e é a única coisa que não se tira da gente. Então, ela traz aí muito fortemente a questão do conhecimento construído. O professor e a professora, eles estão dispostos a fazer, mas precisam fazer com as crianças. E aí traz a questão lúdica, a questão do conhecimento, porque é por meio da educação que se constrói, que se transforma, que se tem uma vida mais justa e mais digna. Então, quero aqui lhe parabenizar, Irene, pelo trabalho e agradecer por você compartilhar um pouco aí do seu dia a dia com as crianças, a forma como você está aí alfabetizando e mudando, com certeza, realizando sonhos. Muito obrigada mesmo, tá? E aí nós chamamos já em seguida para fazer aí uso também da fala, fazer a sua apresentação,
a secretária Ângela, que é secretária da Educação Municipal de Três Lagoas. Pode ser, Ângela? Muito boa tarde. Boa Você tarde. vai precisar também passar slide? Vou. Tá. Tem um slide. Boa tarde a todos e todas. Eu vou ficar de pé. É uma alegria e uma honra muito grande estar aqui representando o meu estado de Mato Grosso do Sul e também o meu município lá de Três Lagoas, né, Mato Grosso do Sul. Quando o Ícaro disse que eram 15 minutos, eu já fiquei apavorada. Imagina dizer que em 10, né? Então, eu estou mais apavorada ainda. Mas eu vou passar algumas coisas que são mais técnicas, né, e já foram ditas aqui de manhã, para a gente ir mais diretamente para a prática. Qual que é o botãozinho aqui? Tá. Bom, essa é a cidade de Três Lagoas. Tem o nome de Três Lagoas por conta das 3 lagoas que lá estão. É a terceira maior cidade do Mato Grosso do Sul, 138 mil habitantes, na costa leste de Mato Grosso do Sul, no centro-oeste brasileiro. Capital mundial da celulose, e o símbolo de lá são os ipês e as capivaras. Essa é a rede municipal de Três Lagoas. Nós temos 41 unidades, sendo 20 escolas e 21 centros de educação infantil, totalizando um número de 16.500 alunos, né? Cerca de 16.500 alunos, 1.020 professores, e atendemos da educação infantil ao 9º ano. Como nós estamos falando de alfabetização, eu já trago um dado que é o número de crianças que estão na fase de alfabetização. São 1.320, né? E estas crianças que são a razão de ser do nosso trabalho. Eu costumo dizer, né, e a gente, pelo painel inicial aqui, a gente pode verificar que é necessário uma aldeia para alfabetizar, né? Uma criança com equidade no tempo certo, né? Porque nós temos aí mais 2 compromissos, que é alfabetizar com equidade, ou seja, alfabetizar a todos, né? E cuidando do tempo de aprendizagem de cada um, porque nem todos aprendem ao mesmo tempo. Esse é o grande desafio nosso. E eu trouxe aqui alguns dados só para vocês entenderem como é que nós chegamos na raiz do problema lá em Três Lagoas. Nós também temos uma parceria com o Centro Lema, e ele vem nos acompanhando desde o ano passado, e nós, graças a Deus, né, temos também, somos adesos ao programa MS Alfabetiza. Quando nós detectamos o nosso problema raiz, que era distorção idadiana na rede, nós fomos verificar e onde começava a distorção idadiana? Na alfabetização. Nós tínhamos o maior número de reprovação nos segundos anos. Então, tudo começava ali. Então, o investimento maior, né, foi na alfabetização até o 2º ano. Mas e aqueles que já estavam sem alfabetizar, né, e em distorção idadiana? Nós precisamos também cuidar deles, né? E aí que a gente vai trazer os nossos projetos. Nós queremos aqui, eu falo que eu sou uma secretária, mas eu não gosto nem de falar que eu sou secretária, que eu sou professora, e a gente não pode esconder embaixo do tapete as nossas mazelas, né? Então, porque senão a gente não dá conta delas e a gente não enfrenta. Essa é a realidade. Então, como pode, né, um município ter esse aqui foi o resultado do ano passado do nosso SAEMS, né, do Alfabetiza MS. Ao tempo que nós temos uma escola com 5,8
de proficiência, nós temos outra com 2,9. A diferença educacional é muito grande. E nas escolas que nós temos essa diferença educacional, a gente teve que entrar com projetos para que aquelas crianças, né, pudessem alcançar e serem atendidas com aprendizagem. Eu costumo dizer, gente, que no pódio da alfabetização, o lugar é de todos. Não pode subir alguns. O pódio é de todas as crianças, né? Então, essa coisa de, não, alfabetizou 90%, está ótimo, não está ótimo, né? A minha antiga secretária, a professora Maria Cecília, ela fala, não tem que ficar nenhum para trás. E eu digo que no pódio não pode ter nenhum a menos, né? Todos têm que estar lá. Mas, diante desse contexto, e eu estou falando bem rapidinho por conta do nosso tempo, a gente tem que perguntar também, como a nossa amiga, né, que está ali, dedicada, que se emociona ao falar da sua prática, né? Mas quem é o professor que está lá? Não adianta governador ter boa intenção, a secretária ter boa intenção, né? Se lá na ponta nós não tivermos um professor bem formado e, acima de tudo, que queira, que deseja ser professor. E nós sabemos das nossas dificuldades, né, nos dias atuais. Eu trago um dado que, no ano passado, nós fizemos um concurso público, e destes professores que adentraram a nossa rede, quase 78% deles vieram de formação aligeirada, né? Mais de 78% de universidades à distância, né? Hoje em dia, nem um estágio na escola eles não fazem, tanto é que, do ano passado para cá, já 50 e poucos já pediram exoneração, porque não era aquilo que eles queriam. Só que estes professores, para onde eles vão? Primeiro e segundo ano. Né? Então, se nós temos este problema, e aqui eu trago, né, o perfil, magistério no máximo 2 anos, enfim. Se nós temos esse perfil e o professor é nosso, nós temos que enfrentar o desafio. E aí é que entra a formação. O MS Alfabetiza é um programa, né, que tem aí em 16 estados, mas eu vou falar do nosso, tá? Ele traz um material muito rico, um material complementar, e que prima, né, nesse material, principalmente pela cultura sul-mato-grossense. Né? Então, a gente fala, ao invés de ainda de estar alfabetizando, a gente está culturalmente inserindo esse menino no mundo da arte, né, da cultura, porque é isso que vai ampliar, né, esse repertório destas crianças. E o MS Alfabetiza, ele traz também, no seu bojo, a formação, né, dos professores, em cascata. Né? Então, forma-se o coordenador, depois os formadores formam os coordenadores pedagógicos, e estes formam os professores. Mas o que a gente tem detectado, principalmente pelo perfil do professor que nós temos? Os professores, hoje, eles não sabem começar a alfabetizar. Como que eu alfabetizo? Né? Então, nós temos uma experiência e um material lindo, né, que nós temos. E este material, gente, ele não fica só no 2º ano, como eu disse aqui no início. A gente tem que pensar nele, criando possibilidades para trabalhar com os outros que estão em distorção idadiana e que não estão alfabetizados. Este ano, nós pegamos crianças do 5º ano que não estavam alfabetizados. E estamos nessa luta lá, por quê? Porque vão fazer também SAEB, ou não é?
Então, eu sei que é só lá em Três Lagoas que isso acontece, né? Mas é um fato e que a gente precisa de enfrentar. Então, nós temos uma prática exitosa e que a gente vai transformar em política da rede. Nós estamos na construção também, simultaneamente, da nossa política de alfabetização. Estamos esperando o Estado, porque depois do lançamento da política nacional, né, a gente tem toda uma cascata aí do Programa Nacional, depois vem a política estadual e depois dos municípios. Nós estamos aguardando. Mas uma que deu certo. Ia lá na escola, eu gosto muito de enaltecer esse diretor, porque esse diretor é um daqueles que vai na sala de aula ajudar aluno, né? E eu, gente, também sou uma secretária que vou no território da sala de aula. Investigar a leitura, ver como é que as crianças estão, né? Principalmente naquelas escolas mais vulneráveis. Né? E nós temos, na nossa rede, 7 escolas que nós consideramos mais vulneráveis. E neste programa aqui, neste projeto, a escola para semanalmente, um dia, toda quarta-feira. A escola se reorganiza. Ela se reorganiza e, nas salas de alfabetização, os professores, como a nossa amiga aqui, tem 30 anos de alfabetização, de uma prática exitosa. Aqueles que chegaram agora vão para a sala dela, toda preparada, né, já que ela está dando aula para os alunos, trabalhar junto com ela, com os alunos. Então, ali, ela está vendo as intervenções que são feitas pela professora, os materiais utilizados, e ao vivo e a cores com os próprios alunos, não é nada simulado. Né? Porque quando a gente vai para a formação, a gente não tem alcance, né, com o professor diretamente, porque ali a gente não tem criança. Porque é lá na sala de aula que estão os desafios. Né? E agora, o que eu vou fazer, né, numa situação dessa? E essa prática tem dado muito certo, os meninos têm ido bem nas avaliações, e a gente vai transformar também isso numa política, tá? O que eu quero falar ainda, 3 minutinhos, por favor, é como é que o MS Alfabetiza também interfere de forma positiva e potencializa os demais projetos que a gente tem para as crianças que não aprendem no tempo certo. E eu gostaria que colocasse o vídeo, por favor. São 2 minutinhos, tá? Mas a gente gostaria de mostrar que nós temos um projeto no turno contrário chamado Proteja. Eu nasci numa terra tão bela da arara azul, da onça pintada, tucano e do jacaré, onde a natureza floresce de norte a sul. Esta terra que eu amo, que é Mato Grosso do Sul, ela é feita de rios que trafegam até o Pantanal, onde nascem os peixes mais lindos que Deus já criou, onde os pastos são fartos de gados e a criação que abastecem e geram o sustento de toda a nação. Roda de tereré, pode chegar quem quer, morena bonita que dança guarânia e chamamé. Roda de tereré, pode chegar quem quer, morena bonita que dança guarânia e chamamé. Para ele aí, pode parar. Mas o que eu gostaria de deixar para vocês? O mesmo programa, essas crianças em distorção idadiano foram apresentar para os segundos anos. Essas crianças que não têm autoestima, elas foram para a festa do folclore apresentar peças teatrais,
danças para toda a população de Três Lagoas. E é aquilo que eu disse aqui. Para alfabetizar, precisa de uma aldeia. Nós, sozinhos, não vamos dar conta. A gente precisa do prefeito, que eu tenho um prefeito bastante aguerrido, que é um sobrevivente, né, porque ele é um semi-analfabeto, e, por conta disso, ele investe na educação, né, e ele fala assim, principalmente nesses que não conseguiam aprender como eu. Né? Então, a gente acredita que nós, de mãos dadas, nós vamos conseguir alfabetizar as crianças. Eu tinha muita coisa para falar, mas, infelizmente, o tempo não permite. Mas, acima de tudo, gente, não adianta eu, secretária, levar a coisa somente profissionalmente. A gente tem que ter, acima de tudo, missão, coragem, determinação, porque não é fácil, né? E principalmente aquelas crianças como essas que ficam nestas escolas, que são crianças cujos pais estão presos, né? Nós entrevistamos cada uma delas, eu tenho todo esse material, que não tinham nenhuma perspectiva mais de vida. Elas dependem somente de nós. Eu acredito que todo político, todo governo, todo presidente, né, se tivesse essa dimensão do que significa para uma criança ela se sentir alfabetizado, investiria muito mais nos projetos, né, que fazem com que aquelas crianças, Eliane, que não estão dando conta de aprender no tempo certo, aprenda de forma diferente. Ninguém é obrigado a aprender do mesmo jeito. E eu acredito que, como política pública de educação, se nós não investirmos deste modo, nós vamos nos reunir aqui 1 ano, 2, 10, 20 anos, e nós vamos estar discutindo as mesmas coisas, né? É fazer educação no tempo de hoje é um ato de coragem, E eu espero que aqui tenham vários corajosos, né? Eu quero agradecer a essa oportunidade, ao meu governo do Estado, Secretaria de Educação pela oportunidade, ao meu presidente Guerino, que eu também estou aqui, né, representando a Undímia, a toda a minha rede municipal de ensino, razão de ser, né, e as crianças, em especial, os estudantes, que me impulsiona a seguir conjugando o verbo esperançar. Gratidão. Que lindo! A fala da professora Ângela emocionou, muito forte, determinada. Professora Ângela, parabéns pelo trabalho. E ela traz aqui para a reflexão algumas coisas importantes que realmente nos remete ao chão da sala de aula. Ela começa com a questão da aldeia, da equidade. Cadê a equidade, né, que nós tanto falamos? Então, cadê essa equidade realmente? Isso é algo que precisa nos incomodar todos os dias, professora, a equidade. E traz também um tema que ele é também muito importante, que é a formação de professor. A valorização e a formação precisam andar juntos. Valorização e a formação. Então, a formação do professor é fundamental para que a gente tenha também melhores condições em sala de aula, para as crianças terem também a melhor condição de melhor aprendizagem, de construir o seu conhecimento. Então, você traz aqui temas relevantes e compartilha um pouco aí da sua experiência também. Nós vamos, com certeza, ficar todos aqui, estamos todos com muita vontade de conhecer melhor essa sua experiência. Eu sei que o tempo foi curto aqui, você teria a tarde toda para nos apresentar de forma emocionada, inclusive, e empolgada, mas você traz realmente reflexões assim que eu penso que nos incomoda, e quando nos incomoda é porque realmente a gente precisa procurar caminhos. E esses caminhos, quando nós vamos construir o PAIC no Ceará, nós também, o nosso plano
sempre foi 100% das crianças alfabetizadas. Não tem 99%, são 100%. Então, no pódio, 100% das crianças sempre. Muito obrigada por sua apresentação, muito obrigada por compartilhar conosco. E aí a gente convida agora para ouvir também mais uma, com certeza, linda história, um importante compartilhamento aqui da Tamile, secretária municipal de educação de Guarapari, Espírito Santo. Boa tarde. Passador? Mais uma vez, boa tarde a todos. É uma honra estar participando dessa troca de experiências. Em nome do nosso prefeito César Augusto, cumprimento toda a mesa, todas as autoridades também, para a gente também ganhar um tempo aqui, né, otimizar a nossa apresentação. Eu me chamo Tamile, né, sou professora da Rede Municipal de Ensino de Guarapari, sou servidora também da Rede Estadual como pedagoga, mas estou cedida para a Rede Municipal, né, enquanto secretária de Educação. Sou doutora em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, tendo me formado minha vida inteira em escolas públicas, feito meu mestrado e doutorado numa escola, né, uma universidade pública. Estou aqui para defender esse lugar da qualidade de educação para todos, que é possível para todos nós, né, para todos os brasileiros. Minha cidade, como já foi falado, Guarapari, né, está aí uma imagem. Eu sei que muitos conhecem Guarapari pela sua qualidade turística. E hoje Guarapari está completando 132 anos, né, de emancipação política. Minha cidade está em festa, né? Estamos lá. Estou muito orgulhosa de estar aqui hoje representando o nosso município, o nosso estado do Espírito Santo, que é onde Guarapari se localiza, né? Um estado muito rico, muito diverso. Tanto Guarapari quanto o estado do Espírito Santo tem essa mesma característica, ao mesmo tempo você está muito perto do mar e das montanhas também. Então, Guarapari, né, falando um pouquinho, nós temos 64 escolas municipais, nós temos 22 escolas campesinas, 42 escolas urbanas, então nós temos uma realidade, 1/3 das nossas escolas que se localizam, né, em regiões campesinas, que é um desafio também, né, para estar próximo a essas comunidades. Nós temos 4 espaços de apoio, né, com atividades diferenciadas no contraturno, que é o Complexo Esportivo e Cultural. Nós temos também o Núcleo de Tecnologia Educacional Especializada, o Núcleo de Educação Ambiental e o Núcleo de Tecnologia Educacional, que são centros de apoio e desenvolvem atividades no contraturno escolar, mas não teremos a oportunidade neste momento de falar sobre cada um, mas é para vocês conhecerem um pouquinho da nossa rede. Guarapari, né, é uma rede com quase 21 mil alunos. Os dados que eu apresento para vocês são preliminares do censo deste ano, né? Nós temos essa distribuição dos nossos alunos e é uma rede relativamente média, né, de média para grande em relação ao estado do Espírito Santo. Estamos localizados na região da Grande Vitória, que é a nossa capital. Então, foi nos tensionado, né, qual é o meu papel enquanto secretário, o papel de cada um aqui, para garantir a alfabetização das crianças do nosso território, né? Então, trarei algumas outras abordagens, reiteraria tudo que meus colegas falaram aqui, mas vamos trazer outras coisas também, né, a respeito disso, tentando dizer, então, qual que é o nosso papel nessa função de poder executivo, né, aqui representando a Secretaria de Educação. Para vocês terem uma ideia, eu acho que um dos primeiros papéis do secretário está muito próximo das escolas, como já foi dito, do chão da escola, do que acontece lá. Não dá para ser uma secretária de gabinete, né, a gente precisa, isso nos custa muito, porque estar nas escolas, estar junto aos professores, isso demanda um grande tempo, né? Mas a gente precisa estar com o pé no pedagógico, né? E um dos retratos disso é uma pesquisa que a gente fez entre os nossos gestores, no início do ano passado, sobre qual era o maior desafio que eles encontravam, em uma das nossas reuniões que a gente faz os planejamentos. E esses foram os dados que os nossos diretores coletaram ali na pesquisa rápida, e vocês podem ver que, antes mesmo de se falar em compromisso, né, nacional da alfabetização, lá no nosso município, a questão da alfabetização é algo latente, como acredito que seja de vocês também, por isso nós estamos aqui. Outros percursos também, nós temos aí outros percalços, né? Mas a alfabetização, e essa pesquisa foi feita com todos os diretores, a educação infantil, a EJA. Então, a educação infantil, ela perpassa mesmo por todas as etapas e modalidades da nossa educação. E, a partir daí, eu falei, opa, nós precisamos estar voltados para a alfabetização, né? E aí a gente começou a perguntar, o que nós vamos entregar para a população de Guarapari em termos de educação? Isso eu preciso conversar com os meus gestores. E aí, o que nós vamos entregar?
Porque nós estamos falando aqui de Estado, de governo federal, mas as pessoas estão nos municípios. Elas moram nos municípios. Então, é por lá, realmente, o regime de colaboração tem esse olhar. Que, embora a gente esteja dentro de uma esfera estadual, de uma esfera governamental, mas as pessoas residem e trabalham nos municípios. Então, o que nós vamos entregar para eles, né? E aí a gente motivou campanhas na nossa rede. Essa foi a nossa primeira reunião de diretores do ano de 2022, em que a gente colocou um tema, uma escola acolhedora para uma educação que encanta e transforma. Foi o tema do ano passado, pós-pandemia. Desse ano, nós já colocamos uma educação feita por todos e por cada um. Porque um dos nossos papéis é trabalhar nessa questão até mesmo filosófica da perspectiva individual coletiva. Que ao mesmo tempo que eu trabalho para 21 mil alunos, eu trabalho um a um. Então, é uma educação feita por todos, mas por cada um. Para todos, mas para cada um também. Então, acredito que a nossa secretaria ela tem que trabalhar nessa questão do respeito, que eu acho que é o primeiro ponto, né? Respeitar a tudo e a todos. E uma gestão também servidora, não dá para a Secretaria de Educação ser um espaço inacessível. É preciso ser algo horizontal, que olhe os professores de uma forma muito tranquila, de olho no olho, a comunidade escolar também, né? Porque nós somos serviço público e as pessoas estão se esquecendo disso. As pessoas dentro das prefeituras estão esquecendo que são servidores públicos. Nós precisamos retomar isso, né? E também a questão do planejamento. Nós já estamos executando o planejamento de 2024. Planejando. 23 já está todo planejado. Nós precisamos planejar. E a gente estava encontrando essa dificuldade, trocando a carroça trocando o pneu com a carroça andando, a gente fala lá. Então, não dá para a gente fazer assim, a gente tem que tentar se adiantar com alguma coisa. Então, a gente começou a perceber a importância do planejamento. 23 já todo planejado, já estamos lá em 24. Embora tenha as ações que surjam, mas a gente precisa estar ligado nessa questão do desenvolvimento do planejamento. Também a questão de desenvolver o básico antes de desenvolver o excelente. Porque a gente estava querendo fazer grandes projetos, mas o feijão com arroz a gente não tinha dado conta ainda. Então, não adianta a gente ir para o espetacular se o simples não está sendo bem feito. E a gente tem trabalhado com a questão das metas. As metas, elas precisam existir, as pessoas precisam conhecer as metas, onde nós precisamos chegar, onde nós estamos. E um trabalho de metas feitas para serem superadas e não simplesmente alcançadas. O trabalho também com os dados, que é o fato da gente entender que os dados eles são importantes, eles precisam chegar até o professor. O professor precisa saber. De manhã foi falado, o teste de fluência não dá para chegar com 2 meses depois do resultado. Precisa ser uma coisa muito mais imediata, muito mais rápida, para dar tempo de agir, senão chega a dezembro, né, gente? A publicização dos dados, porque a gente tinha o costume de esconder os dados, com vergonha deles. Guarapari não tem os melhores dados, mas eu preciso que todos saibam, para que todos se sintam corresponsáveis em relação a eles, né? E aí vem o compromisso nacional da criança alfabetizada, que veio, gente, trazer uma nova luz, porque nós vivemos um apagão em relação a políticas nacionais e em relação à alfabetização. Todos se lembram aqui do PNAEC. Quando veio o PNAEC, todo mundo se mobilizou. Então, qual é o meu papel enquanto secretaria? Nós precisamos mobilizar as ações, porque dificilmente a escola vai mobilizar se os gestores não pensarem sobre isso. Então, precisa voltar o compromisso nacional, com a palavra compromisso, que não é à toa, que é esse nome, para nós entendermos. Porque senão a gente se perde nas pautas da educação, né? São muitas outras questões. E a alfabetização, ela é algo muito rizomático, né? A alfabetização é como uma grama. Mas eu entendo que o bulbo principal é a alfabetização. A partir da alfabetização, nós temos todas essa capilaridade, né, dentro da educação que vão vir os outros componentes, que nós sabemos que o aluno que vai bem na alfabetização, o aluno alfabetizado, ele se desenvolve nos outros conteúdos. Isso é fato. Aí eu volto lá naquela questão. Se o básico não for bem feito, não adianta a gente avançar, né? E aí, vindo o compromisso, né, a gente colocou, então, esse estudo para a nossa rede do compromisso, que já está lá. E o que a gente tem feito nisso, né? Lindo, né? Proporcionar, então, na educação infantil, né? Na creche, desculpa. Voltando. Na creche, proporcionar o contato com as letras e os números, sim. Na pré-escola, cortou um pedaço aí. Tinha uma frase no canto, mas tudo bem. Na pré-escola, se na BNCC nós falamos dos campos de experiência, nós precisamos trazer as experiências de alfabetização, sim, na pré-escola. Nós precisamos falar desse lugar na pré-escola e nós precisamos, sim, trazer as experiências para as nossas crianças,
Porque as crianças de 4, 5 anos, elas já estão florescendo, já estão assim, ó, igual uma esponjinha querendo sugar tudo. E a gente está, não é a hora, não é o momento. Quem deve determinar esse momento é a própria criança. Nós estamos falando do tempo do adulto, nós não estamos falando do tempo da criança. E nós estamos aí, é algo que é polêmico, mas as escolas particulares estão alfabetizando na pré-escola, porque as crianças pedem. E nós estamos parados esperando dar o 2º ano. Não é isso. Nós precisamos oferecer às nossas crianças o que elas merecem, o que elas precisam e o que elas estão prontas. Tem crianças que não estarão prontas na pré-escola, mas outras estarão. Nós negaremos esse direito a elas? Então, a gente precisa pensar sobre o espaço da educação infantil, no compromisso, sim, e eu concordo veementemente com ele ter entrado no compromisso da alfabetização, porque elas já estão nesse contato com as experiências das letras e dos números, né? Então, essa questão de ampliar a alfabetização no 2º ano e consolidar, né? Até porque a criança só terá 7 anos uma vez. Depois disso, né, ela já vai estar defasada, já vai estar fora desse tempo. Encerrando aqui, vou avançar um pouquinho, só para falar sobre o regime de colaboração, que é algo muito importante no Estado do Espírito Santo, onde nós temos o PAES, que é o Pacto pela Aprendizagem no Estado do Espírito Santo, e que tem apoiado muitos municípios a entenderem essa questão de que Estado e município não devem competir, devem realmente trabalhar juntos. E o PAES tem trazido material estruturado, regime de colaboração, mesmo como a lei, né, coloca, não é apenas um papel, tempo integral, que é um desafio para os municípios, a educação em tempo integral, né, material estruturado, formação de professores e tudo isso. Aí a gente tem os projetos municipais, mas não vou falar sobre isso, mas algo que eu preciso falar é sobre as habilidades foco, que é algo que vem sendo trazido para os municípios. Quando as avaliações são aplicadas, nós temos uma resistência com a avaliação externa, né? Quem é professor tem uma resistência com essa avaliação. Mas a avaliação vem nos apontar, não que eu, enquanto professor, pense que o meu aluno tem que saber, aquilo que está pautado para a série dele, para a idade dele. Essa habilidade de foco, por exemplo, do relógio, que tem essa imagem, é porque foi apontado na avaliação que os nossos meninos não estavam sabendo ler horas de relógio, fazer essas interpretações. Então, a partir daí, se o meu aluno está fraco, digamos assim, nesta habilidade, é nela que eu tenho que atacar. Então, a questão das habilidades foco, elas são fundamentais para a gente também atacar no problema. Vou adiantar um pouquinho aqui a questão da busca ativa, que é o combate à infrequência, entendermos que a infrequência do aluno não se dá no momento da chamada. A infrequência do aluno, ela é um percurso. Quando a gente chega na chamada, talvez já seja tarde. Então, a gente precisa realmente ter os nossos alunos dentro da escola, né? A gente tem muita gente que reza para um dia de chuva, para os alunos não irem. Mas a gente sabe que cada dia perdido dentro de uma escola é um dia que você não recupera. Porque o nosso aluno, né, lá a gente brinca assim, o menino começa com 200 pontos, que são 200 dias letivos. Cada falta dele vai perdendo um ponto, porque esse dia não vai ser repouso. Você pode mandar atividade para casa, você pode ficar com ele na hora do recreio fazendo alguma coisa, mas a gente precisa dos meninos dentro da escola. Então, aluno não se escolhe, aluno se acolhe. Precisamos falar da alfabetização das crianças em suas diversidades, principalmente das crianças com deficiência, dos pretos, né, das meninas, das pessoas que estão nas comunidades campesinas, né, também. Passar um pouquinho. E nada menos que todos. E quando a gente fala todos, quer dizer que todos mesmo estão lá dentro. Como a professora muito bem colocou aqui, todos no pódio, né? Nenhuma criança será abandonada à própria sorte. E a gente tem como meta fazer com que a CEMED, que é a minha Secretaria de Educação, seja referência no Espírito Santo em alfabetização. E aí o que eu levo para os meus gestores? Qual que é a meta de cada gestor? Fazer da sua escola a referência também. Isso serve para nós. Se cada estado aqui trabalhar para ser o melhor, qual será o melhor? Nós teremos, então, todos, assim como a gente tem trabalhado, para não ter uma escola lá com média 7 e a outra com meta 1. Isso não é equidade. Nós temos que estar correndo atrás disso. É por eles, para eles e com eles que a gente trabalha todos os dias. Muito obrigada. Que bom, Tamile. Muito boa apresentação. Muito obrigada, Tamile. E para a gente sentir a conexão, né? A gente começou com a escola, trazendo a experiência da escola, do chão, da sala de aula mesmo, e aí 2 secretárias que trazem também aí experiências olhando a rede como um todo. E uma traz a questão da equidade, da formação, e a outra complementa, ainda com a equidade, mas ainda também com a inclusão, e traz o papel do gestor, com metas definidas que cada escola, cada secretaria também precisa ter e correr atrás.
Então, eu penso que a educação é tudo isso mesmo. É toda essa conexão, é tudo isso que a gente vivencia e é com eles, para eles e sempre com eles que nós precisamos trabalhar. Então, para a gente não demorar muito aqui, que já estão me pedindo aqui o tempo, vou passar aqui logo para o nosso prefeito, que aqui nos representa, o prefeito César Augusto. Seja muito bem-vindo, prefeito, e fique à vontade. Ficar aqui do lado. Boa tarde a todos. Na minha época, eu era professor, estou afastado faz 12 anos, educação física, nós íamos fazer uma atividade aqui, mas vamos ficar aqui mesmo, né? Tá bom, pessoal, uma boa tarde. Quero aqui cumprimentar a Eliane, nossa mediadora, também a Ângela, também a Camila e também a Maria Inês, né? Muito obrigado. Também em nome aqui do Estado do Mato Grosso, quero aqui desde já cumprimentar nosso governador Mauro Mendes, né, que é nosso governador, sempre investindo na educação, em todas as áreas. Nosso secretário também estava aqui presente pela manhã, Alan Porto, também nosso coordenador, né, da DRE, lá de Alta Floresta. Está aqui também a Andréia, também a nossa coordenadora lá da alfabetização. Muito obrigado. Em nome do secretário de Educação, Wagner, todos os servidores da educação do município de Nova Bandeirantes, os prefeitos, está aqui presente também, e toda a equipe da SEDUC do Mato Grosso. Então, bem rapidinho vai ser a nossa apresentação, né? 10 minutos. Se fôssemos falar de educação, ficaríamos aqui o dia inteiro, né, discutindo essa situação tão delicada que é a educação, né? Eu sou professor também e convivo em sala desde 2003. Minha esposa é pedagoga, também da SEDUC de carreira, e a educação na minha gestão foi uma questão assim, que vai ser o marco da história, né, do meu município, no qual eu resido, né, e a gente vem aí transformando. Nova Bandeirantes é um município aí, né, com 9.000 km², município grande, mas a população do censo, né, deu 13.600, mas a estimativa nossa, trabalhamos com 18.000, uma população bem flutuante. Então, um município grande, estamos no norte do Mato Grosso, pertencemos à regional de Alta Floresta, são 7 municípios, né? Estou lá mais vizinho do Pará, do Amazonas, né? Estamos a 1.000 quilômetros da capital, Cuiabá, a 200, né, quilômetros aí de Alta Floresta, mas nós temos escolas, por exemplo, no Garimpo, que está a 200 quilômetros de Nova Bandeirantes, e também do assentamento, também 120, 100 quilômetros. Então, é um município grande, né, em território, e a população cada dia mais crescendo. Nós temos 2 escolas na zona urbana e também 6 na zona rural. Então, olha a nossa dificuldade, né? Na zona urbana são 2 escolas e na zona rural nós temos aí, são 6 escolas. 1.800 alunos, educação infantil são 596 e 1.277 alunos também no fundamental. Investimento, no início de 21 nós fizemos da gestão nossa, nós já tínhamos esse planejamento de investimento na educação, né? Fizemos investimento, conversamos com a secretaria, qual seria, né, o nosso planejamento, né, para o município de Nova Bandeirantes. E a alfabetização é o nosso foco, seria o nosso foco e está sendo o nosso foco, né? Investimento em capacitação profissional, né? Vocês são profissionais, nós sabemos o quanto nós estamos investindo cada dia mais, sabemos lá na educação no município que sem o profissional, né, sem o professor aguerrido, né, nós não conseguimos aí alcançar os nossos objetivos. Mas não é só o professor na sala de aula, nós temos que fazer com que tudo aconteça e gire como uma máquina. Então, temos que ter todos os servidores da prefeitura trabalhando para que isso ocorra. Não é só o professor na sala de aula, temos o motorista, temos a merendeira, temos as meninas que limpam, nós temos os mecânicos, né? Eu tenho 5 mecânicos, né? Uma frota aí de 40 ônibus. Então, assim, são todo um segmento, né, que vai continuar a fazer que a educação, cada dia mais, ela venha a fortalecer as nossas crianças. Formação continuada, semana pedagógica e formação para gestores. Implantação do sistema municipal de avaliação, né? Tanto isso aí, né, o nosso sistema de avaliação, né, do município, também como a alfabetização, parceria com o Estado de Mato Grosso, nós
Fizemos aí o redimensionamento, nós assumimos as séries iniciais. Em 2021, fui o primeiro município da nossa regional a assumir, né, esse redimensionamento. Trabalhamos nós com as séries iniciais e o Estado do Mato Grosso com as séries finais. Avaliações internas bimestrais, os resultados das avaliações servem de suporte para o planejamento do professor. Implantação do currículo, né? Currículo escolar alinhado no BNCC e ao documento de referência, curricular para o Mato Grosso e DRC. Adesão do programa Alfabetiza Mato Grosso. Então, esse programa para nós foi uma revolução, parceria com a nossa SEDUC, Secretaria de Estado de Educação, o governador Mauro Mendes, e também a nossa DRE, que está aqui, né, presente, né, André, que é uma das responsáveis, né, pelo nosso desenvolvimento da nossa capacidade dos alunos, dos professores e todo um corpo, né, da SEDUC do Estado do Mato Grosso, que vem aí cada dia mais fortalecer aí, o nosso sistema. Então, nós trabalhamos também garantir o direito da criança, alfabetização ao ensino final fundamental. 2 frentes de atuação: educação infantil de primeiro e segundo ensino fundamental, formação de gestores e monitoramento. Redimensionamento da rede educacional em 2022. Aí nós demos 100%. Em 21 fizemos um parcial, né, e em 2022 fizemos 100%. Educação infantil dos anos iniciais, estados, anos finais e médio. Isso daqui é uma escola do assentamento, né? O antes e o depois, né? Está em cima, o antes e depois. Está localizado essa escola a 100 km do município, escola Paraíso do Norte. Ali são a escola Princesa Isabel, no assentamento, né, parceria com o governo do Estado de Mato Grosso, né, com recursos do governo do Estado, que nós temos salas anexas do Estado de Mato Grosso nessas 2 escolas. Uma está localizada a 100 km do município e a outra a 120 km do município. Desafios a serem superados, né? Então, nós temos vários desafios. Transporte escolar, está aí, né? Período chuvoso se iniciou, né? Já começou a chover lá hoje, já me ligaram agora os pais, né? Que alguns, né? Está aí para você ver o transporte escolar, Estado do Mato Grosso. Só de transporte escolar, o Estado me cedeu esse ano, que passou 6 ônibus 0 km, sendo 6 do Estado, e ganhei 1 com recursos de emendas federais. Eu tenho uma frota de 38 ônibus e todos os dias, nesse exato momento, nós temos um ônibus percorrendo algumas linhas. São 4.000 quilômetros por dia percorrido, com 38 linhas, né, e 40 ônibus, sendo nossos são 38 ônibus e nós temos 2 ou 3 terceirizados, dependendo do dia, nós também terceirizamos, dependendo da situação. Então, essa é uma das dificuldades. Temos escolas em fazendas, garimpos, distantes, a 180 quilômetros da sede do município, professor capacitado para essas escolas. Qual a dificuldade tanto do garimpo e fazendas, né? Nós temos uma população flutuante, nós temos aí fazendas, madeireiras e garimpos. Então, nós temos uma população flutuante, né? Como se capacitar, né, os professores, como o aluno render nas provas, né? Então, isso é um desafio, e todo mês nós temos que ir lá no garimpo e no assentamento, né, que é uma das dificuldades, pela distância, aplicar a prova, né? Então, e você vê, por mais simples que seja a escola, olha a felicidade dos alunos, né? Então, escola é onde o aluno se sente feliz e nós temos que investir. Isso daqui é o nosso garimpo do Juruena, em Novo Astro. Esse garimpo ele é de 1943, então ele existe primeiro que o município, é um dos mais antigos do estado do Mato Grosso. Né? Fui o prefeito que implantou a escola no município, com mais de 72 alunos, no final de 2021, 22 e agora 23, né, nós temos no total 48 alunos que estão, né, nas escolas aí trabalhando no garimpo. Então, da cidade lá é 200 quilômetros que nós percorremos todos os meses. Já fui várias vezes eu mesmo pessoalmente, pousamos lá, e aí perto aí desses garimpos nós temos aí pousadas. Quem quiser pescar no futuro, temos lá pousadas fazer com o marketing, né? Então, a dificuldade é essa também, né? Que é a distância do município, como percorrer, a questão, né, de pessoas garimpeiros, flutuantes, né? Que trabalham nessas áreas. Então, nós temos essa dificuldade, é uma das dificuldades a serem
né, corrigidas, e espero que no futuro conseguimos corrigir, né? Estamos trabalhando aí no garimpo para a regulação dos 2 garimpos, já criamos 2 cooperativas, né? E aí nós estamos buscando uma área para construir uma escola do município, que nós não temos uma área, né, que está no nome da prefeitura, escriturada, para que possamos sim construir uma escola digna para os alunos no garimpo e também algumas no assentamento. Esse é o programa Alfabetiza Mais, né? Temos aí essas 2 aqui é do garimpo, à direita do seu vídeo é Juruena e à esquerda aqui é do Novo Astro. Tecnologia nas escolas, não temos ainda recursos tecnológicos para nossas escolas, também é uma das dificuldades, né? Hoje, como implementar esses sistemas tecnológicos, né, nas escolas. Então, é um dos desafios que nós vamos aí estar, com certeza, buscando. E uma também da nossa distribuição de renda do ICMS é da educação, né? Então, Nova Bandeirantes, a partir do ano que vem, nós fomos da nossa regional, né? Fomos nós que mais vamos receber. São mais de 4 milhões de reais a mais de ICMS devido à educação. Então, vamos investir esse dinheiro na educação também. Então, devido ao nosso trabalho na educação, com toda a parceria, nós vamos receber, a partir do ano que vem, mais de 4 milhões de reais para investir no município. Não só na educação, mas em todas as áreas que possa aí fazer o crescimento da educação. Turma, outra dificuldade, né? Nós temos turmas, né, superlotadas, né? Vamos estar aí buscando mais espaço físico, construção de escola. Estamos investindo nesses 2 anos, foram mais de 10 milhões de reais de investimento em reforma de escolas, né, municipal, e agora também com estadual. Vamos chegar aí para esse ano, ano que vem, mais de 10 milhões de reais também em investimento em reforma das escolas físicas, municipais e também estadual. Colocamos de recurso próprio, desde 2010, uma creche em construção, 1,5 milhão de recurso próprio, vou entregar ela agora em dezembro desse ano. Isso é um gráfico, né, que nós fizemos aí, né, avaliação percentual das crianças. Queremos, a nossa meta, queremos atingir 100% de alunos alfabetizados no final do 2º ano. Isso é uma meta, né, que colocamos na nossa equipe, e isso é muito importante. Então, isso é uma meta de governo, do prefeito e do secretário, dos professores, e vamos fazer isso acontecer, porque se tem uma coisa que nós, da gestão, que eu gosto de desafios, e vou assumir esse desafio cada dia mais, fazer com que as crianças sejam alfabetizadas. Isso é o que eu tenho para falar, agradecer a vocês, em nome de toda a nossa equipe, de Nova Bandeirantes, do Governo do Estado de Mato Grosso, quero aqui agradecer a todos vocês, né? Nós tivemos aí no início de 2022, o ano passado, apenas 4% das crianças saíram alfabetizadas de Nova Bandeirantes, e fechamos 2022 com 56% das crianças alfabetizadas. Então, isso é um ganho muito grande, né? É um ganho muito grande que nós tivemos sobre a educação. Então, assim, a gente gosta muito de falar da educação, mas também temos que aplicá-la. Não é só falar, né? Temos que aplicar, temos que visitar. Eu visito escolas, eu vou para o assentamento, eu vou para o garimpo, né? Dou autonomia para os secretários, né? Mas também, final do mês agora, vai cobrar, né? Temos que cobrar. A minha equipe é 100%, né, servidores da prefeitura, todos eles que trabalham na área são efetivos, são escolhas técnicas. No primeiro ano da minha gestão, nós fizemos a eleição nas escolas municipais, então foi uma escolha direta dos pais, dos alunos, não foi eu quem indiquei, e sim os pais, os alunos, os professores. Foi a minha primeira meta que eu fiz, enquanto todo mundo estava indicando seus diretores, né, e eu assumi já, não, nós fazemos a eleição. Ganha quem é aquele que tiver melhores condições, melhores projetos e aquele que a comunidade quer. Então, foi meu primeiro ato como prefeito, eleições diretas nas nossas escolas municipais. Então, isso foi também um dos fatores determinantes para colocarmos diretores lá com garra, com eficiência, né, e atingir aquela meta que nós propusemos na campanha eleitoral e temos que colocar agora em prática. Então, quero, em nome do meu secretário, agradecer a todos, né, que vieram aqui participar. Ver se eu esqueci de alguém aqui. Se eu esqueci de alguém aqui, vão me matar eu depois, né, no meu município. Né, todos estão acompanhando, acho que toda a regional está acompanhando, né? Esse está aqui, Exaltino, nosso coordenador do Estado de Mato Grosso. Ó, te esqueci dele, ó.
Levanta aí agora, uma salva de palmas para ele, ó. Ali, ó, um dos idealizadores do Alfabetiza Mato Grosso, Sinova Bandeirantes, está nesse ponto, graças a você e a sua equipe, nosso secretário, e também nosso governador, né, Mauro Mendes. Muito obrigado e boa tarde a todos. Que bom, prefeito, muito bom. Para a gente um orgulho, né, ouvir um prefeito, quando um prefeito realmente reconhece os desafios que tem a educação e toma para si essa liderança de estar visitando as escolas, de estar próximo às crianças, aos professores, acompanhando a alimentação escolar, acompanhando o transporte escolar, que são desafios, mas que, ao mesmo tempo, faz com que você realmente tome decisões acertadas, né? Então, ficamos muito felizes com a sua liderança e o que você pôde aqui, prefeito, compartilhar conosco. Então, por conta do tempo, eu tenho aqui só algumas perguntinhas da plateia. A plateia mandou aqui algumas perguntas e eu vou só pedir para quem for responder, a pessoa que for responder, se pudesse, assim, bem breve, 2 minutos, tá? Para a gente poder cumprir aqui com o tempo. Então, a primeira pergunta aqui é para a Tamile, imagino que sim, porque traz o tema dos diretores. Como engajar os diretores para o senso de urgência com a alfabetização das crianças? Bom, o que a gente tem feito lá, eu acho que é bom ressaltar que nós também não temos os melhores dados. Guarapari tem que melhorar muito ainda. Quando a gente conversava antes da mesa iniciar, nós falávamos, nós não vamos lá tapar o sol com a peneira, né? Conversávamos aqui, o secretário e o prefeito, porque as nossas realidades, elas são similares, né? E os desafios são os mesmos. Então, a gente tem muito a avançar ainda. E um dos nossos desafios é fazer o diretor escolar entender disso, porque a parte administrativa hoje consome muito de um diretor, assim como da gente que é secretário também. Mas a parte administrativa, a gestão dos recursos, então a gente tem feito o quê? Trazido esses diretores para as experiências pedagógicas. Então, eles se apropriarem dos dados, a gente trazer as avaliações para eles, entregar os resultados na mão deles. Uma das coisas que o Estado do Espírito Santo fez em regime de colaboração foi a pactuação de metas entre Estado e municípios e diretores. O Estado pactuou uma meta comigo, que sou secretária, e eu pactuei uma meta com os meus diretores. E, a partir daí, como o prefeito falou, o diretor que não estiver atendendo aquela perspectiva, o prefeito me dá autonomia para eu escolher e falar, infelizmente, nossas escolas precisam de um diretor engajado. Então, a autonomia do secretário de estar com a sua equipe técnica formada e trazer esse gestor para o olhar pedagógico e ter como mostrar isso para ele é muito importante. Então, eu destaco aqui que o engajamento do diretor é o conhecimento. E destaco essa ação do Estado do Espírito Santo, que foi a pactuação de metas entre a rede estadual com a municipal, de mostrar, nós estamos aqui, se a gente unir forças, nós vamos chegar aqui, e nós, enquanto secretários municipais, traçamos metas com os nossos diretores e seguimos com eles também, para eles também cumprirem a própria meta, que aí todo o município vai crescer e atender a meta estadual. Acho que é uma estratégia interessante. Obrigada, Tamile. Palmas, né, para ela. Respondeu bem. E aí, Irene, pode ser para você aqui essa outra, Irene, que pergunta assim: como realizar um trabalho colaborativo na alfabetização com a corresponsabilidade docente? 2 minutinhos, Irene. Eu acredito que quando você tem a parceria de todo o seu corpo docente, né, diretor, começa prefeito, diretor, pais, famílias, alunos, tudo isso, você consegue despertar esse interesse, esse gosto pela alfabetização, né? Eu vou só citar um exemplo aqui bem rápido, que ela pediu, né? Bem rápido, do olhar que foi falado, né? Que está dentro desse termo, né? Eu vou deixar uma reflexão aqui bem rapidinho, do quanto esse olhar é importante para nossas crianças. O ano passado, eu tive 2 experiências, mas eu vou citar só uma bem rápido. Eu tinha um aluno, e todos os dias, quando ele chegava na escola,
ele dizia assim, tia, eu não tive tempo de fazer a minha atividade. E aí eu ficava, tia, eu não tive tempo de fazer a minha atividade. E aí eu chamei a mãe, e a mãe veio na escola, disse, professora, a senhora queria falar comigo? Eu disse, queria. Aí ela disse assim, olha, ela já disse assim, se for para chamar a atenção, porque meu filho não está fazendo atividade, não adianta. Eu não tenho estrutura para cuidar nem de mim e nem do meu filho. Aí ela olhou assim para mim e disse, eu já tentei suicídio por 2 vezes. Quem cuida de mim, quem me leva para a cama, quem me levanta pela manhã é o meu filho. Então, eu não tenho estrutura para cuidar dele. É ele e você. Quando eu lembro desse fato, é difícil a gente não se emocionar, né? E aí, naquela hora, o meu chão, assim, se abriu. Eu disse, pois tudo bem. E aí eu trouxe ele para o meu seio e cuidei, alfabetizei, criei uma rotina na sala de aula, né? Criei uma rotina, e todos os dias eu chegava mais cedo na escola para dar atenção para ele e para mais outros na sala, que não tinha como os pais acompanhar na sala de aula. Então, eu chegava mais cedo, fazia a tarefa, quando ele não conseguia fazer, dava esse apoio. E aí, um tempo depois, ela voltou na escola e falou assim, boa tarde, professora Irene. Eu disse, boa tarde. Eu vim ver o que tem nessa escola. Eu disse, o que tem? Ela disse, porque o meu filho, 12 horas, ele olha para o relógio e diz, mãe, cuida, hoje eu quero ir para a escola, eu tenho que chegar cedo na escola. Mas por quê? Porque a professora Irene vai me ensinar o meu dever, e eu gosto demais de ir para a escola este ano. Então, assim, foi um fato que me marcou bastante. Então, esse olhar é de suma importância. O querer fazer, o se propor a fazer. O se propor é chegar mais cedo na escola, é dar atenção, é investigar a vida dessa criança, certo? A palavra que está sendo muito falada é equidade, né, para os nossos alunos, e muito grata. Obrigada, Irene. Encerrou o nosso tempo, mas tem um aqui que eu não queria deixar de fazer, porque eu penso que todo mundo está querendo ouvir aqui. Eu queria só, prefeito, que o senhor pudesse ser bem rapidinho, mas nos respondesse. Teve consequência política, perdas políticas, implementar a eleição para diretor? Todo mundo inquieto aí. Não, teve um ganho, né? Você viu que o ganho que nós tivemos agora foi o aprendizado dos nossos alunos, né? Como vocês perceberam aí, perca nenhuma, só ganho. Bom, então, aqui nós finalizamos o nosso painel. Agradeço a todas e ao prefeito também, né, que participaram aqui conosco desse momento, e a vocês que prestigiaram conosco, interagiram também por meio de perguntas. E quem quiser conhecer melhor aqui os municípios, né, então, com certeza estão todos à disposição, inclusive o estado do Ceará também. Quem quiser está à disposição, tá? Obrigada, gente. Esse ano nós temos concurso no município, tá? Então, quem quiser participar do concurso aí, vão abrir mais de 40 vagas agora, tá bom? Fica atento. Obrigada, muito obrigada.